Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje, na página 8, vamos falar sobre os recursos naturais. Vamos lá. Pega a apostila e acompanha a leitura. Tudo que o ser humano retira do meio ambiente, como o ar, água e solo, por exemplo, é chamado de recurso natural. Os recursos naturais, eles são classificados de acordo com a sua disponibilidade na natureza. Nós temos os recursos naturais renováveis, que são repostos pela natureza, por exemplo, o ar, a água e a luz do sol. E, e os recursos naturais não renováveis, que demoram muito tempo para serem repostos, como o petróleo e os minérios. O ser humano vem utilizando os recursos naturais sem planejamento, e isso pode provocar escassez desses elementos, principalmente os não renováveis. O petróleo é um dos recursos naturais não renováveis mais usados. É o material empregado na fabricação de uma infinidade de produtos, como a gasolina, plásticos, sendo a fonte de energia mais utilizada do planeta. Pensando em preservar os recursos naturais, o ser humano tem tomado algumas atitudes, como procurar outras fontes de energia renovável e reciclar alguns materiais, como estudaremos mais adiante. Aqui nesta imagem nós temos o petróleo, uma fonte de energia mais utilizada do planeta. Vamos falar agora sobre as características dos materiais. Os objetos que nos cercam podem ser produzidos por um ou mais tipos de materiais, que são escolhidos com muito cuidado de acordo com a finalidade que o objeto vai ter. Para isso, é necessário que se conheçam as propriedades desses materiais. Por exemplo, objetos que precisam ser levados ao fogo devem aguentar altas temperaturas sem deformar. Propriedade dos materiais. As propriedades são as características dos materiais. De acordo com as suas propriedades, os materiais podem ser úteis para exercer determinada função para o ser humano. Os materiais apresentam diferentes propriedades. Vamos conhecer agora algumas delas. Nós temos então aqui o primeiro, tá? A resistência. Nós temos o alumínio, que é um material resistente. Dizemos que o material é resistente quando ele não se rompe com facilidade. O alumínio e o cobre, por exemplo, são usados na fabricação de panelas e assadeiras, por serem bem resistentes e não quebrarem com facilidade. Temos com flexibilidade uma mangueira. Ela é um material flexível quando pode ser dobrado sem se romper. A mangueira, por exemplo, é feita de borracha, um material que pode ser dobrado e enrolado sem romper. Temos também o elástico, né? Elasticidade é um material elástico e é aquele que volta a seu estado original depois de ser esticado. Bons exemplos são elásticos, borrachas e alguns tecidos como lycra. Aqui na outra página nós vamos ver sobre a transparência. Então nós temos uma taça de vidro, tá? Quando o material permite a passagem da luz, dizemos que ele é um material transparente. Um bom exemplo é o vidro. Em dureza, nós temos aqui um quadro. Aqueles os quadros que nós temos, né, em sala de aula, nossa lousa, olha lá. Capacidade que um material tem de riscar outro. Isso ocorre quando se movimenta um material mais duro sobre outro menos duro. Então, aqui nós temos o quadro e o giz que risca este quadro, tá? Então, nós temos o quadro que é mais duro que o giz. Embora pensamos que o giz é que risca o quadro, ocorre ao contrário, é o quadro que risca o giz. Olha que legal!
permeabilidade. Alguns materiais permitem a passagem de líquidos por eles. Neste caso, dizemos que são materiais permeáveis. A maioria dos tecidos, algodão e esponjas são permeáveis. Já o vidro é hipermeável. Então, aí nós temos um coador de café. Ele é permeável, ok? Conhecer as propriedades dos materiais possibilita ao ser humano aproveitar melhor as características que eles apresentam para produzir objetos de acordo com a sua utilização do cotidiano. Agora, para pôr em prática o que nós aprendemos, realize os exercícios 6, 7, 8 e 9 da página 16, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.